Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, galera que está nos vendo aí. Já vi uma galera Vamos, entrando. vamos deixando eles entrando aí, ó, já tá em 11 ali, ó, né? Então é isso daí, Ana. Vamos seguir, não vamos sextar esta semana, né? Vamos quintar. Opa, esta semana a gente não vai sextar, a gente vai quintar, né? Quintar. Só que na próxima, Delineologismo. só que na próxima semana a gente vai voltar a sextar novamente, tá? Porque na E- quinta-feira que vem, eu vou falar nessa live ainda. O primeiro colocado vestibular da UEPG o ano passado, a maior nota de redação, vai fazer uma live comigo e vai falar com o público que está lidado com a faixa etária dela, tá? Boa. Então, isso vai ser muito legal. Ela vai falar como que ela estudou, como que ela fazia as redações, como que as aulas de redações valem muito, né? Ela passou em primeiro lugar com mais de Uhum. 560 candidatos por vaga, pense, em medicina, né? Então, a Juliana Tech é bem legal nesse sentido aí. Mas isso é para a semana que vem. Então, assim, gente, boa noite a todos, boa noite a Ana também. A gente vai fazer hoje uma live um pouco diferente daquilo que a gente fez nas últimas semanas, tá? Essa live aqui a gente vai partir de uma pauta definida, tá fixado aqui, identidade de gênero, tá? Mas além de falar da temática da identidade de gênero, nós vamos também debater, né, na medida do possível, algumas ideias sobre este tema e a nossa ideia é mostrar artigo de opinião para vocês. Lembrar que artigo de opinião em vestibulares é muito comum. Ana, você fala do artigo de opinião em Santa Catarina, eu vou falar no Paraná. No Paraná, Universidade Federal do Paraná cobra artigo de opinião. A UniOeste cobra artigo de opinião, tá? A Unicentro, uma das propostas é artigo de opinião. E nós temos as instituições públicas que também muitas vezes se pautam no artigo de opinião. A E o UFPR artigo de opinião. também, né? Quem? A UFPR. Assim, ó, o FPF foi o primeiro que eu falei, né? É um gênero importantíssimo. Os alunos têm muita dificuldade, muitas vezes, em achar que ao escrever um artigo é a mesma coisa que uma dissertação. E a gente sabe que não. Afinal de contas, artigo é artigo, dissertação é dissertação. O artigo te dá uma liberdade maior e te provoca uma real necessidade de você a todo momento estar comprovando o que você está dizendo por meio de exemplos, tá? Exemplos concretos, exemplos vivos que o teu interlocutor, no caso, o teu leitor, reconheça esses exemplos, tá? Ana, fala agora de Santa Catarina e do artigo. Bom, em termos de Santa Catarina, nós poderíamos nos deparar com o artigo de opinião na UFSC, porque ela no edital vem com uma dissertação e sempre a possibilidade de mais um ou dois gêneros. Já faz algum tempo que nós tivemos artigo de opinião, na verdade, na UFSC, por isso todo ano eu tenho me preocupado em ver esse conteúdo, porque ele pode aparecer, assim como no último vestibular ela pediu um textão, inovando no gênero. O artigo de opinião faz parte, né, do grupo de gêneros que ela cobra e a qualquer momento ela pode vir a fazer isso. No tocante à UFSC, nós seguiríamos também o padrão do artigo de opinião, como você falou, né? Tem a questão da marca maior de pessoalidade na articulação do texto, tem a preocupação em articular em cada parágrafo como se fosse uma chamada para o seu leitor, para que ele se perceba dentro daquela negociação de argumentos, né? E o grande diferencial aqui é que você vai trabalhar entre 15 e 30 linhas e vai ter um título, né? Na UFPR a gente trabalha com menos linhas, geralmente sem 15 título, linhas, né? 12 linhas, né? Uhum. Isso. Então, assim, todo ano eu trabalho o artigo de opinião com o pessoal que vai fazer o UFSC e alerto sobre isso. Um outro aspecto, Bruno, bem interessante, é que vestibulares como a UDESC e a CAF, que também são bem concorridos, e não cobram artigo de opinião, porque na prova de redação só vem dissertação para eles, na prova de interpretação de texto, que também é minha área, eles costumam colocar pequenos textos para que você identifique se as características são de crônica, são de conto, são de artigo de opinião, são de parágrafo argumentativo. Então, independente da prova, né, e eu imagino que você também trabalha isso, né,
o aluno tem que conhecer a estrutura, o candidato tem que conhecer a estrutura. Ele não pode ir para o vestibular sem dominar a estrutura desses gêneros, né? E o artigo, particularmente, é um que eu gosto muito. Eu acho muito legal. Eu também. Eu costumo falar, quando dou aula de redação, estou explicando o artigo, eu falo para os alunos assim, que fazendo uma metáfora entre o artigo e a dissertação, que o artigo é o almoço com os amigos e a dissertação é o almoço com os pais, né? Então, a liberdade é muito maior no artigo, a questão da linguagem, a ironia. Lembrar que artigo é obrigatório o uso do título. Na Sim. dissertação, muitas vezes, não se exige título, né? Já começa por aí. Uma questão também que é importante no artigo é você muitas vezes usar algumas metáforas, algumas ironias, que são essas marcas que dão uma ideia de pessoalidade, a questão de autoria do autor. Na dissertação você fica muito restrito, né? Você fica muito na questão argumentativa, de bons argumentos, Fundamento, argumento, tomadas. autoria, né? E o Isso, artigo de mas opinião dá essa liberdade. Hoje, quando eu li o teu artigo sobre o assunto, eu pensei, cara, é a cara do Bruno, né? As características da argumentação, tu reconhece, né, o estilo da pessoa. E eu imagino que no meu você perceba a mesma coisa, né? Um aspecto mais jornalístico, um pouco mais, assim, cruelzinho. eu acabei lendo o teu artigo assim rápido, né? Você vem Isso numa que eu te pegada mandei. mais cultural, cita ali o Lulu Santos, cita a professora Aham. da UFSC, enfim. Da UDESC, Urlane. Pois é, então, assim, o artigo tem que explicar, o aluno às vezes é difícil de perceber, o artigo nasce dentro das redações de jornal, né? Só que diferentemente do artigo tradicional do jornal, em vestibular, também você tem que ter o pé meio no freio, não dá para você acelerar com tudo. Porque, assim, o aluno às vezes fica muito em dúvida, né? Porque ele pega lá um artigo do Estadão, da Folha, enfim, de qualquer veículo aí, e os articulistas, eles descem a porrada, eles não estão nem aí, eles citam nome, sobrenome, partidos, quando se fala da parte política, por exemplo, né? Então, assim, você em um vestibular, você tem que saber a linguagem, tem que saber a estrutura, mas também você tem que ter uma economia, né, em adjetivos, em tratamentos das pessoas, Uma sempre sutileza naquele sutileza. posicionamento, né? No artigo ali eu cito a ministra Damares, mas assim, né, pego leve, eu não vou lá, por exemplo, também esfolar ela, porque assim, gente, dentro do gênero de redação no vestibular, você tem que mostrar a tua competência linguística, né? E você tem que também saber no contexto que você está ali, não é ali que você vai fazer a revolução. Deixa eu fazer a revolução depois, aí cada um faz sua revolução ao modo que quiser, mas assim, né, não vai querer fazer na redação do vestibular lá, tá? A revolução, né, em cima daquilo que você pensa, tá? E uma característica também de artigo é polêmica, né? Tipo, as polêmicas aí, o pessoal adora pedir artigo em cima de polêmica, a Unioeste, que no Paraná usa e abusa A desse própria direito. UFPR com 12 linhas vem, né? Eu amo aí Sim, as eu tuas. eu lembro da proposta da Federal do Paraná aí faz uns 4 anos de direita, esquerda ou centro. Era a Isso. proposta do artigo. Então, assim, dificílimo, né? Uma 2018. redação muito curta. O aluno, por exemplo, teve que se posicionar se tinha um conceito de direita, esquerda ou centro, e na abordagem lá embaixo, por exemplo, da proposta federal, de forma muito inteligente, né? Mas ao mesmo tempo provocativa, assim, independente da linha de pensamento seguida, a sua redação será corrigida. Ou seja, senão todo mundo era capaz de pensar assim, vamos escrever de esquerda, visão de esquerda, porque a universidade não, podia ser de Mas, conservador, mas é enfim, não tem muito. importância. Esse ideário aí é muito comum. Seguido, o aluno pergunta para mim assim, mas professora, todo mundo que é corretor é de esquerda, né? Aí eu Não, digo, não. não necessariamente, né? Eu não conheço todos os corretores, né? Também não, né? Eu conheço aí Então, uns, conheço uns. Mas pois é, essa então, questão da UFPR foi muito boa, porque ela foi tipo um tapa, né? Olha lá, quando eles colocaram que o teu posicionamento não iria interferir na tua nota, cara, eu achei muito legal, porque deixou claro para o aluno, ei, nós queremos saber a tua opinião. E vem cá, sim, fala, quem tu é? Quem é que está pleiteando essa vaga? adianta fazer uma proposta de artigo, por exemplo, e pegar um tema morno,
Não tem Não, sentido. não tem. Você tem que trabalhar. Então, em cima dessa questão, gente, né, a gente vai propor aí falar da identidade de gênero. Já antes de qualquer coisa, é um tema espinhoso, tá? É um tema que é levado muitas vezes para um ambiente político, para um ambiente religioso e para as mesas de botequim. Acho que para as mesas de botequim é o lugar que menos vai, né? Fica normalmente em outras esferas. E por que A própria isso? etimologia da palavra, ela é usada, ela é manipulada, né? De forma a conduzir as pessoas para um lado ou para o outro, quando o ideal, né, não seria esse. Bruno, alguém perguntou, no artigo de opinião, posso citar a opinião de terceiros, mesmo que eu mantenha a minha visão? Deve, Sim, porque você vai sim. ter que fundamentar o seu artigo. Né? Eu e o Bruno vamos depois publicar, o Bruno vai publicar o meu artigo e o dele, né? E vocês vão conseguir perceber bem isso. Em que momento nós conseguimos usar da ideia do outro para sustentar as nossas, né? Isso é muito importante. O Goulart está nos assistindo, Bruno. A questão da identidade de gênero pega também uma parte da biologia, né? Trabalha muito esse aspecto, né? Pera a parte da biologia, principalmente quando se fala, né, não tanto na identidade, mas na representação da sexualidade, que são dos genes, dos cromossomos, né? Então, lógico, é bem a parte biológica. É importantíssima essa parte, e diria eu também, né? O aluno ter isso bem fundamentado na visão dele, né? Depende da mesa de botequim, falava ali, né? Se for curso de filosofia, não, mas é lógico, O né? meu que é filósofo. Pois é. Eu Então, confessei assim, isso para ele, vem. mas a mesa de botequim é o melhor lugar que tem. Eu tinha um professor na universidade que ele levava nós, alunos, para o bar, por exemplo, para falar de teoria da poesia. Então, era maravilhoso isso, né? Como lidar com pouco espaço para escrever, né? Então, deve ser em cima da redação da Federal do Paraná. A Federal do Paraná, vamos aguardar aí próximas lives para a gente falar, mas assim, a ideia do artigo é a mesma, tá? O que você tem que fazer na Federal do Paraná? Uma característica que os alunos normalmente se perdem um pouco. Dá para fazer um parágrafo só na Federal do Paraná e dividir em 4, 5 períodos, que a gente chama de estrutura deitada, tá? Você não precisa fazer essa estrutura tradicional ortodoxa, que no caso da UniOeste, no caso da UFSC, que é maior a redação, então você consegue fazendo assim, né? De cima para baixo. Você pode começar e ir para os lados. Isso já faz você economizar em boas linhas, tá? Na hora. E olha que era 12 linhas, agora estou com 15, né? Então eu dou 3 linhas. 3 linhas para quem estuda, nossa, é um universo. Dá para escrever mais uma ideia genial. Eu acho que o detalhe ali, respondendo ao aluno da questão da UFPR, é treinar a capacidade de síntese das ideias, né? Enquanto ali na UFSC, na UniOeste, nós vamos ter 4 parágrafos, ali na UFPR você tem que ser sintético. Sintetizar tudo naquelas 15 linhas ali e tocar ficha, né? Então, eu considero, se o aluno, né, tem como objetivo a UFPR, o artigo de opinião é um gênero a ser estudado durante todo o ano e com muito treino, porque ele vem aparecendo sempre, né, Bruno? Sim. O José foi nosso aluno no passado no terceirão, lá em Chapecó, voltar para o ensino médio para ter aula com vocês, sonho. Então sonhe, mas sonhe na universidade, que a gente agradece, fica bem satisfeito. José está na UDESC, aqui em Floripa. Olha só que legal, né? Esse mundo é genial. Mas assim, então, gente, a identidade de gênero, ela aparece num momento no Brasil, isso vem acontecendo já há algum tempo, né? Nós temos algumas ideias, como a fundamentação da questão da escola sem partido, por exemplo, tá? Essas ideias, né? E daí sempre colocam a identidade de gênero. O que aconteceu? O Congresso Nacional, né, tá tudo afastado e o Supremo está fazendo reuniões online, tá, por videoconferência. Na última sexta-feira, que foi aquela sexta-feira movimentadíssima, né, tipo, no Brasil, a demissão do ex-ministro da Justiça, o coletivo do presidente da República, então só uma bomba, literalmente, o STF julgou improcedente uma causa, tá? Exatamente lá de Goiás, né? Do estado de Goiás, da cidade de... Só deixa eu pegar aqui o nome da cidade, Nova Gama, em Goiás,
por 11 votos a 0, o STF constituiu inconstitucional a questão de censurar o debate sobre igualdade de gênero no âmbito escolar, tá? Então, assim, se a gente pegar, né, segundo o STF, isso cabe exatamente às diretrizes educacionais, tá? Então, assim, diretrizes educacionais que devem se pautar nisso, mas já foi uma canetada do STF. E daí entra a questão, né? Isso pode aparecer em vestibulares? Pode. E deve aparecer, tá? Porque vai pegar muita gente exatamente para ver o que se pode. Se pode ser a favor, se pode ser contra. Agora, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é identidade de gênero, né? A bibliografia da identidade de gênero, ela é raríssima, é pouquíssima, assim, se fala, né, até por conta de tudo que envolve a questão do comportamento, né, com tudo que envolve sexualidade, tá, é fechado, é enclausurado, é escondido. Mas quando se fala de igualdade de gênero, gente, é a questão social, gênero. Vamos pensar do modo mais fácil, mais didático, gênero masculino e gênero feminino. Tá? Não vamos entrar no debate do biológico, vamos entrar na questão social. Homens e mulheres. Agora, tem muita gente que quer ter a identidade masculina não sendo homem. E tem muita mulher que não quer ter a identidade feminina sendo mulher. Então, assim, entender esse processo, mas a igualdade de gênero, está falando de gênero, é uma questão de representação social, não é a questão sexual, porque a questão sexual está relacionada com orientação. Então, quando se fala de identidade de gênero, não está se falando de orientação. O que acontece é que, por não separar esses dois termos, muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas, a sociedade política, muitas vezes nas redes sociais hoje, né, tem os chamados haters, aí, qualquer postagem, né, bombardeio, as pessoas não entendem a classificação, a definição e acabam achando que identidade sexual é falar de sexualidade pura, é ficar falando, por exemplo, de relacionamentos. Não é isso. E daí, se é identidade, quem pode discutir isso, obviamente, no plano social, é a sociologia. Deixa a parte biológica, da parte dos cromossomos, dos genes, para a biologia. Não é qualquer professor que vai falar na educação, até porque na educação, a Ana sabe muito bem, muita gente acha que o professor é vida louca na sala, fala o que quer, tipo, se posiciona, a gente tem que seguir ementa, né? Tem as aulas, é tudo certinho. E uma questão, nós de redação, a gente acaba falando porque matemática é importante, como um professor de atualidades vai abordar muito provavelmente. Agora, dentro do âmbito de sala de aula, quem trabalha com comportamento, né, social é sociologia. Quem trabalha com a função biológica é a biologia. Estão vendo, então, como se você separar a questão da identidade e não confundir com a orientação sexual, como se ganha tempo e ganha espaço, isso é fundamental na hora de construir um argumento, tá? Pode, fique à vontade, Ana. Agora. Voltando ali no Superior Tribunal, para muitas pessoas, né, pareceu assim, que absurdo, isso é coisa que se faça, permitir esse tipo de discussão. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que essa liberdade não foi uma invenção dos nossos integrantes do STF. A Constituição de 88, ela diz muito claro, e nesse quesito o Brasil, inclusive, faz parte do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que diz que a educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana, a capacitação para a vida em sociedade, a tolerância, o pluralismo ideológico e as liberdades fundamentais. Então, quando as pessoas se julgam no direito de dizer que o STF está errado, que não se pode falar de identidade de gênero, se está indo contra a própria Constituição. Então, a meu ver, o STF não fez nada demais. Ele apenas fez valer o que diz o documento maior de uma nação, no nosso caso, a Constituição de 88. Por outro lado, quando tu fala ali de nós, professores, e a professora Furlane, da UDESC, ela deixa muito claro isso,
ela diz que discutir a identidade de gênero é discutir a visão de mundo, é discutir a liberdade das pessoas. Então, nós, professores, e principalmente nós, de redação, literatura, né, nós acabamos sempre recebendo mesmo maior liberdade para debater os temas em sala de aula, para abrir discussões, não porque seria a nossa ideologia X ou Y, mas porque esses assuntos caem nas provas e não tem como fingir para o aluno que a questão não está, né, na boca do povo, literalmente. Então, no momento em que nós falamos identidade de gênero, é como eu me sinto, né? Eu sou uma mulher, mas eu posso me sentir um homem. Tanto que há algumas expressões que falam, há uma alma presa dentro desse corpo, né? Então, essa preocupação é que nós temos que ter. E eu vejo, no caso da sala de aula, como função de educador, incluir. Sim. Então, por que eu vou excluir um menino que quer usar batom, quer vir de brinco, porque ele se sente, né, uma personificação feminina? Por que eu vou impedir uma moça de vir, sei lá, com um capuz, uma roupa masculina, se ela se percebe com aquela indumentária? Então, não, o que me parece que a sociedade confunde nessa discussão é que não cabe a nós julgar, cabe a nós propor o debate, né? Sim. Então, quando criticam o STF, aquele dia que você me falou, já veio logo na cabeça, pô, mas isso está na Constituição, cara. Nem se deveria discutir isso, né? Mas, infelizmente, o Ministério da Educação, no novo plano de base, ele tirou, inclusive, o termo orientação sexual, né? E o termo da identidade de gênero do conteúdo de discussão. Isso é gravíssimo. A educação precisa incluir, ela está excluindo? Alguém perguntou sobre os direitos individuais ali, mas eu perdi a pergunta, Bruno. O artigo 5º da Constituição, o Edmundo, o artigo 5º da Constituição pode ser um ponto importante para ser abordado, professores, quando fala de direitos individuais. Eu não sei a Ana, mas total, lógico. Total. Um artigo lindo, inclusive, de ser usado. Né? E eu vejo assim, ó, essa pluralidade protegida, ela protege também as famílias, né? Porque como que você vai levar o teu filho para a escola, permitir que ele vá à escola, e você fica preocupado se ele vai ser excluído ou incluído daquele convívio social? Então, identidade de gênero é mais do que percepção de aparências ou de estímulos. Na minha opinião, é inclusão também, né? A gente tem que pensar no outro. Aí não sei a tua colocação sobre isso, Bruno. Eu penso assim, concordo com você, vírgula por vírgula, só vejo assim que na escola o debate tem que ser bem conduzido, aquilo que eu falei no começo, né, na minha fala anterior, por exemplo, de você colocar a sociologia tratando do fato e a biologia no caso biológico. Não qualquer professor falar de forma atravessada. Então, assim, quem está capacitado no momento para falar são essas duas áreas. É lógico que você pode ter o acréscimo da história, da filosofia, é óbvio que sim, mas é isso. E quando eu vejo na escola também, eu penso que isso deva começar já a partir do 8º ano, sabe? Não é, porque assim, tudo que envolve é questão de identidade. Você falou aí da questão da exclusão. Nós temos muitos problemas na escola, por exemplo, relacionado a bullying, né? A violência escolar. Então, assim, esse afastamento que acaba gerando várias crises nos pré-adolescentes, ali, nos adolescentes, chegando até na depressão muitas vezes, né? Porque a adolescência é a fase de soma, não é a fase de exclusão, né? De isolamento. Ninguém é uma ilha. Então, em cima dessa questão. Mas é importante. Mas se a gente pegar muita gente, quando eu falo muita gente, né, na sociedade, muita gente do plano mesmo governamental, isso sempre, gente, não é o 2020 não, tá? Quando fala disso, meu Deus, parece que entrou um monstro ali. Agora nós vamos ter que falar de identidade de gênero, enfim, e viram umas lendas, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, no Paraná,
que teve aí, faz uns 3 anos, mais ou menos, um vereador que falou que ia mandar prender o Pablo Vittar. O Pablo Vittar fez um show aqui. Achei que ele ia mandar prender eu achei que ele ia mandar prender o Pablo Vittar, e o Pablo Vittar, na minha opinião, canta mal, né? Mas assim, né? Mas não, tipo, pela questão de gênero, esse tipo de coisa, que ele canta mal, é uma opinião minha, tá? Então, assim, e o cara, não bastando falar sobre isso, ele ainda se baseou numa notícia falsa, na popular fake news, tá? Falando que o Pablo Vittar ia nas escolas municipais falar de identidade de gênero. Eu nem sei se o Pablo Vittar tem didática para falar de identidade de gênero, né? Aí tá a questão da formação, tipo, tá, do professor, enfim. E a segunda questão, que o município não ia pagar ele não ia estar aqui em Ponta Grossa, por exemplo, fazendo um show, né? Comunitário. Então tem essa questão aí. Ana? A Ana, pelo jeito, o pessoal teve problema na conexão dela, voltou. Ana, tá escutando? Ana? Ana, alô, alô, alô? Bom, pessoal, a Ana já deve voltar, hein? Peçam para a Ana ali, pessoal, escrevam aí, vocês estão vendo, escutando a live, para ela sair do Instagram e pedir para participar de volta. O Instagram tem essas manhas aí, faz favor. Ana? Vou pedir para ela sair aqui. Saia e entre. Então, assim, gente, enquanto a Ana está resolvendo o problema da conexão dela ali, tá? Então, enquanto a Ana vai pedir para voltar aí, vamos falando. Quando se fala de identidade de gênero, eu tenho aqui um dado importante, que é exatamente sobre um teórico que separou o que é gênero e o que é sexo, tá? Então, assim, para evitar essa questão, né, relacionada a misturar essas fronteiras, foi um escritor inglês chamado Robert Stoller, tá? Opa, Ana, voltou? Voltou. A Então, internet beleza. está bem ruim. Não, tranquilo. Então, assim, ó, o Robert Stuller, gente, foi um psiquiatra, tá? Americano, inglês, desculpem. Em 1968, ele publicou um livro em que ele definiu, foi a primeira vez que alguém da medicina separou gênero e sexo do ponto de vista social, tá? Então, no texto que eu vou ler aqui um pedaço para vocês, vou disponibilizar depois aqui na página da Redação Mais, tem essa referência aí desse autor, tá? Então, esse autor é importantíssimo, porque a gente tem dificuldade na literatura para falar, né? Tem muita... As pessoas, quando vão falar de identidade de gênero, eu lembro do Jean Willis, que foi o cara que ganhou o Big Brother, e era deputado, e agora mora na Europa, se exonerou. Lembro aí do Pablo Vittar, lembro, né, de exemplos assim, tá? Mas a gente tem um grande... E esse Robert Stuller aqui, ele era exatamente um grande leitor, tá, do Freud, né? O Freud trabalhou muito com a questão da sexualidade, principalmente a questão da primeira infância. O Jean perguntou aqui numa das conversas, aí, se não vou acabar esquecendo, se na Unicentro dá para usar só um argumento no artigo. Não, Jean, não pode. Não, o artigo, seja na Unicentro, seja na Unisquina, seja onde cair artigo, pelo menos 2 argumentos. Tem que ter 2 argumentos, como é na dissertação, mas no artigo é pior ainda, né? Você precisa de uma boa argumentação, você precisa ilustrar bem. Ana, quer falar alguma coisa aí mais para você no tema? Oi? Antes de você ler, alguém deu uma dica, eu peguei só o final, de que a obra da Judith Butler tem bastante material sobre identidade de gênero. Quando você estava falando da Pablo, eu estive num jantar em dezembro e até rolou uma discussão, porque a faixa dos... Caiu de novo. Não, tô te escutando, pode ir? Tá me escutando? Tô escutando. Aí, ó. Ficou mudo. Pessoal, a internet, na verdade, eu penso que a internet no Brasil já é ruim, né? Aí, com todo mundo de quarentena dentro de casa, tá? Acontece isso, né?
a minha operadora aqui, que é a Copel Telecom, ontem Eu voltou? acho que isso deve ser um Não, conluio. é muita gente, é muita gente. Não me esqueça de cabeça. É, Eu ontem eu estava dando aula online de manhã e caiu a conexão, era a manutenção na rede de fibra ótica, sabe? Então, assim, sem aviso prévio nenhum. então, essa É, pessoa estava dizendo, Bruno, que não tinha obrigação nenhuma de saber que o Pablo, quando estava, né, imbuído da sua personagem, queria ser chamado de A Pablo Vittar. Mas quando ele encarna a personagem drag, ele mesmo fala isso, né? Ele quer ser chamado pelo gênero feminino, então é a Pablo Vittar. E aí começou a discussão, né? E aí eu, inclusive, coloquei que era inadmissível que uma pessoa naquela situação, né, de educador tivesse uma visão tão preconceituosa, porque, afinal de contas, não nos cabe decidir, na minha opinião, como a Pablo quer ser chamada. Se ela quer ser chamada de a Pablo Vittar, é problema dela. A felicidade dela diz respeito a ela, né? Ela não tem que sim. prestar contas. E é uma figura muito interessante, um indivíduo muito interessante, porque ele diz que quando ele tira o personagem, ele é um rapaz que gosta de garotos, né? E que ele não tem intenção nenhuma em fazer qualquer cirurgia de mudança de sexo, nada disso, né? Então, esses posicionamentos, eles têm que ficar muito claros numa sociedade que anda com muita vontade de julgar os outros, né? Até hoje tinha uma aluna que mandou uma redação para eu corrigir pelo WhatsApp, uma aluna regular minha, e é uma redação de Enem que a proposta era sobre o cancelamento das pessoas nas redes sociais, que é essa questão dos haters, enfim, É. né? E a gente, daí a gente estava corrigindo com ela, a gente estava trocando algumas ideias, é mais ou menos isso, né? A questão da sociedade, tudo que envolve também tudo que envolve a questão sexual, por exemplo, é muito batido, né? Esse tipo de coisa. Na literatura eu lembrei, Ana, do Diadorim, do Grande Sertão Veredas, Ah, né? Ele pois é. tem total. Daí, assim, o Grande Sertão Veredas é um livro publicado na década de 50, né? Lá em 57. O João Guimarães Rosa era médico. Então, também tem essa questão importante. Tem um conto do Machado de Assis, que é chamado O Espelho, que o Ah, sim, personagem chama-se verdade. Jacobina, né? Também, né? É. Então, tem essa questão. Mas eu estava vendo hoje um psiquiatra falar sobre identidade de gênero, e ele estava falando uma coisa interessante, que vocês não estão vendo, que a questão da construção desse muro que separa está muito relacionado à nossa educação, uma educação extremamente patriarcal, né? A questão, por exemplo, que se uma criança de 5 anos chora porque caiu, o pai ou a mãe é capaz de brigar com a criança. Se é uma menina de 5 anos que cai, ai, que bonitinho, enfim, aquela ideia, por exemplo, que a menina, né, que vem a ser a mulher no futuro, é frágil, por exemplo, e o homem tem que ser o bruto, tem que ser o forte. Eu lembro de uma música do Roberto Frejá chamada Homem Não Chora, né? Então é mais ou menos isso. O homem chora bastante, gente. Mas esse psiquiatra falava, inclusive, do gestual de cruzar as pernas. O homem tem que cruzar a perna, né? Tipo, faz aquele. Tipo, como se fosse aquele L ao contrário, e a mulher cruzado. Eu, sinceramente, como tenho a perna comprida, me dá dor no joelho e fica com a perna normal. Eu faço que nem mulher para cruzar a perna, não tem importância nenhuma. Então, assim, mas é uma questão, por exemplo, que a gente tem, né, de um julgamento até social. E daí o que acontece? Nós não vamos entrar nessa live, pessoal, nessa questão aí de outros temas, mas tem cisgênero, tem transgênero, tem uma série de coisas que a gente pode falar numa questão futura. Senão nós vamos precisar de uma live tipo, de 8 horas, mais ou menos, O, para. o Jean ali, que é um participante fiel nosso, Sim, lembrou sim, do Bom sim. Crioulo, né? Tem também o Sim. conto do livro do Caio Fernando Abreu, Aqueles Dois. O Caio Fernando Abreu é praticamente a literatura dele toda, né? Uma literatura homoafetiva. E eu tenho uma participação legal O Caio Fernando Abreu tem uma participação legal na minha vida, porque, assim, eu tinha, desde adolescente, sempre gostei muito de ler, daí tinha alguns livros do Caio Fernando Abreu, e certa vez, não sei quem foi na minha casa lá, e daí entrou no meu quarto e viu esses livros,
e perguntou assim, não lembro se minha mãe, meu irmão, teu irmão é gay, né? Mas por quê? É porque ele lê Caio Fernando Abreu. Então, assim, é umas coisas assim. Então, se lê Caio Fernando Abreu, você é gay. Se você escuta David Bowie, você é gay. Tipo, é uns julgamentos, assim, que não tem noção nenhuma. As pessoas Se querem se rotular você mesmo, né? se você é hétero. Pois é, né? E daí, assim, no curso de letras, eu lembro que a gente foi comer pastel uma noite, saímos da universidade, comer pastel, e daí, curso de letras, gente. Eu falei que eu sempre gostei de poesia. Uma aluna, na época, ela falou assim, pra mim, o homem que gosta de poesia é viado. Ela falou isso. Sabe o que eu fiz? Eu levantei da mesa e fui embora. Eu falei, não tô levantando, tô levantando na mesa porque eu não mereço ficar numa mesa pra escutar uma besteira dessa daí, né? E fui embora. Pelo amor da profissão, ela desistiu das letras e hoje é dentista, tá? Ainda bem, né? Então, Ah, esse tipo de coisa. a Bom, eu professora vou ler o artigo aqui, Ana, pode ser? pode. Eu só não vou virar a tela do celular porque é capaz da internet travar. O que eu vou ler aqui, gente, prestem atenção, porque o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar ele, no que terminar a live, na página do Redação Mais. Então, ó, primeira questão importante na hora de escrever um artigo é o título, tá? Tu vai ler então, Bruno? Caiu a Ana de volta. Então, a primeira questão, gente, importante aí é o título do artigo, né? E o título do artigo aqui, tá? É Mais Interpretação, por favor. Vamos lembrar que o título de um artigo se pode fazer uma paráfrase, né? Se pode colocar, entre aspas, uma citação de um título de um livro, de um filme, de uma música, tá? E aqui eu coloco mais interpretação, por favor. E daí é o seguinte, ó, a minha introdução, vocês vão perceber já a pegada do artigo. Porque tá assim, a fatia social do patriarcado perdura ao longo dos últimos 5 séculos, ponto. Nessa toada, debates que envolvam comportamento sexual são muito maltratados pelas sociedades em geral, ponto. Há muitos dilemas enfrentados pelas conquistas da identidade de gênero após vários nocautes na esfera política do país. Ponto. Associadas a isso, o obscurantismo do século XXI e o uso das redes sociais como verdades incontestáveis transformam o tema em uma epopeia grega. Então, vocês percebam, né, a questão da tematização, a questão da adjetivação, epopeia grega, tá? A questão também toada, nocaute, são palavras que dão essa ideia de pessoalidade, a ideia da opinião. Isso é importantíssimo. Quer comentar alguma coisa, Ana? Não, não. Não? Então, seguindo aqui, ó. Cabe só ali, quando você fala no vocábulo, lembrar que o artigo de opinião permite uma certa entrada na conotação, né? Nós podemos trabalhar essa dualidade da palavra. Sim, sim, tranquilamente. Seguindo aqui, gente, daí vem lá. Agora começa exatamente a nossa argumentação. Já estamos argumentando, mas seria o nosso desenvolvimento aí do artigo. Assim, a recente decisão unânime do STF em tornar inconstitucional a ideia de proibir a escola brasileira de falar de identidade de gênero mostra o quão importante é a definição do termo quase expurgado no meio político e dissolvido em postagens de redes sociais. A palavra identidade de gênero representa construção social e não tem nada a ver com orientação sexual. Então você já desconstruiu a ideia do conceito rotulado, confundido, por exemplo, tá? Que na dissertação é necessário, o gênero que está perguntando, né? Enfim, no artigo você vai usar, lógico, a conjunção ela é modalizador, mas você não precisa ficar enchendo de conjunção, porque o encher de conjunção parece que está escrevendo uma dissertação do Enem, tá? Então tem que fugir também desse estereótipo aí, ok? Seguindo aqui, ó. Daí tá lá. A construção social não tem nada a ver com a orientação sexual. Essa tem relação com atração. Ponto. Embora existam pouquíssimas teorias científicas sobre no campo da identidade de gênero, em 1968, agora vem aquela referência que eu falei lá, gente. Robert Stoller publicou o livro Sex and Gender, diferenciando gênero e sexo. O psiquiatra americano trouxe à luz ao conhecimento embasado, uma importante conquista ao gênero.
Afinal, o próprio masculino e feminino exemplificam muito bem essa questão. Alguém tinha perguntado se, quando você cita, se você tem que compactuar, se pode continuar, foi o que eu fiz aqui. Né? Ao citar esse psiquiatra, eu acabei justificando, apresentei ele e acabei justificando a minha ideia, o meu argumento com base no que ele falou também. Vamos para o segundo argumento aí, tá? Também há a ideia de que tudo que envolve sexualidade não deve ser debatida e nem levada para as famílias. Sociedade civil e educacional. Ponto. Isso fica evidente quando congressistas e vereadores fazem uso das suas funções para metralhar ideias e teorias anacrônicas e muitas vezes patrocinadas por fake news. Ponto. A própria ministra de Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, citou que a ideologia de gênero é uma ameaça à família tradicional brasileira. Fazendo só um parênteses aqui, gente, tá? O que seria a família tradicional brasileira? Aquela em que o pai, o marido, bate na mulher? Aquela que o marido xinga a esposa? Será que é essa a referência de família tradicional? Então, eu acho que o valor de família tradicional então, tem que ser assim, rever esses conceitos, porque eles são muito perigosos. Muitas vezes a família não tem nada tradicional, é uma família extremamente simples e você não vê violência, você não vê agressão verbal, você não vê o chamado desamor, né? A falta exatamente de paixão entre as pessoas ali. Então, assim, tem que tomar cuidado um pouco com esses termos, tá? Mas assim, né? Coloquei entre aspas ali, tá? Aí tá lá. Muito provavelmente a discrepância do termo foi generalizado e trocado com orientação sexual. Provavelmente foi isso. Fato não menos importante que podemos ver como preconceito do mesmo modo. Tá? Então vocês percebam que a todo momento, além da linguagem, tem uma discussão de exemplos, esse tipo de coisa. Isso vai dando mobilidade. Porque quem quer ler um artigo quer exatamente ter exemplo. Não adianta. No final de semana a gente trocou lá mensagens daqueles artigos que saíram tendência debates da Folha, falando se a sociedade vai melhorar depois da pandemia ou não. Aí um artigo falava positivamente, outro negativamente. Bem legal essa ideia, né? Então, assim, quando você lê, você está querendo exatamente que as coisas vão se desenvolvendo. E para fechar o texto aqui, ó, é claro que trabalhar o conceito de identidade de gênero em uma sociedade com déficit de interpretação e carregada de ideologias com viés sexual em países como o Brasil é uma tarefa árdua. Duas linhas devem ser seguidas inicialmente. A primeira é de que o tema seja debatido pela sociologia no espaço escolar, pois falamos de identidade. E a segunda, debates televisivos em programas como Amor e Sexo, da TV Globo, são primordiais para desgastar muito os contras perfumados do obscurantismo. Quiçá, ó gente, que legal a palavra, ó, quiçá, né? Que melhor usar quem sabe, né? Quiçá o presente consiga tornar a sociedade mais atenta e humana. Afinal, identidade de gênero não é um Godzilla. Olha lá, ironia. É a parte da nossa extenuante realidade. Fechou o texto, tá? Então, assim, o artigo também tem que ser, além de ser bem argumentado, ele tem que provocar, ele tem que ter algumas marcas, a conotação, enfim. Alguém que perguntou, a nota não é afetada por citar, ó, a nota não é afetada por citar nomes de políticos, tá? Se você citar, como eu citei, a Damares num artigo, não, eu não menosprezei a Damares. Inclusive, eu citei o que ela falou. Né, Bruno? Não pode ofender. Não, mas eu não ofendi, né? Eu cito dizendo, ela e... deve ser G dos Santos ali que está perguntando. Você não pode dizer a louca, tresloucada da Damares. Sim, isso você não vai fazer. Mas como o Bruno colocou, ele apenas elencou a conduta dela sobre o assunto. Aí pode, certo? Eu coloco na sequência, muito provavelmente, né? A discrepância, muito provavelmente. Eu não estou afirmando, então muito provavelmente, né? Então, aqui a gente tem uma ideia do que é o artigo de opinião. Ana, agora é com você aí, fazer algum comentário. Então, o meu artigo ele tem um tom mais coloquial até, mas pautado sempre na língua culta, né? O meu eu coloquei o título Direito de Existir e como muitos alunos curtem, eu iniciei então usando um pequeno trecho de uma música. Aí eu coloquei, na voz de Lulu Santos, muitos ouviram na década de 80 que tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Com base nesses versos, defendo, e aí eu me pautei na postura do artigo de opinião modelo UFSC,
que bate na primeira pessoa do singular, que é o eu. A UniOeste, ela permite que a gente use a terceira, né, que nós façamos uso da terceira, mas na UFSC nós usamos a primeira do singular, o eu. Com base nesses versos, defendo a posição de que a questão da identidade de gênero precisa e deve ser discutida nas escolas, em salas de aula, corredores e no pátio do recreio. Só assim a sociedade se abrirá de modo a enxergar o que tão garbosamente diz a Constituição de 88. E aí eu uso, né, uma palavra de ironia, né? Ou seja, a educação deve capacitar para a vida em sociedade, promover a tolerância e as liberdades fundamentais. Na introdução, eu já deixei clara a minha posição, né? Então, Sim, importante. isso é importante, tal qual você fez na sua, né? Porque o artigo de opinião não é em cima do muro. Outro vai para um lado, outro vai para o outro. E é importante deixar claro que você pode fazer um artigo de opinião dizendo que não tem que ter discussão de identidade de gênero, desde que você prove isso com uma área de conhecimento muito boa. Depois eu coloquei aqui, ó, nesse contexto, o debate sobre a identidade de gênero se encaixa, o da Constituição. Então, eu estou retomando. Urge combater aqueles que, em nome da má-fé, confundem a população com os termos ideologia de gênero, que está pautada na ideia de que os gêneros seriam construções sociais. E ainda pior, que são os educadores os responsáveis por mudar a orientação sexual dos milhares de alunos e alunas. Ora, cabe salientar que a identidade de gênero constitui outro significado. Esta diz respeito a quem somos, como nos sentimos dentro e com o nosso próprio corpo, se nos sentimos do gênero masculino ou feminino. E o que interessa aos outros, vizinhos, colegas ou desconhecidos, como nos identificamos sexualmente. O que deveria importar seria o caráter, a conduta justa e a capacidade de empatia. Isso, sim, características relevantes em um indivíduo em qualquer grupo social. Como afirma o escritor Anthony Robbins, quem tem uma vasta ideia de quem é, jamais tem sua identidade ameaçada. Daí eu retomo a importância do debate. Depois eu venho com uma área de conhecimento, trazendo uma professora que é referência no assunto em Santa Catarina. Ainda na teia dos direitos e do saber, a professora doutora da UDESC/SC, Jimena Furlani, afirma que discutir a identidade de gênero nas escolas é discutir a diversidade sexual. É uma visão de mundo. É propagar a visão de uma sociedade que respeita as diferenças. Não se pode compactuar com uma sociedade que deseja impor um modelo existencial único, no qual homens vestem azul, mulheres vestem rosa e os demais devem ser condenados ao inferno. Então, eu trouxe a Damares sem citar o nome dela. Fiz o inverso do Bruno, né? Eu deixei na sutileza, tá? E aí eu peguei pesado na hora que eu coloquei. E os demais devem ser condenados ao inferno. Educar é acolher, mostrar que todos têm seu valor, independente de etnia, altura, orientação ou classe social. Destaco ainda, e aí eu vou para o final, a clareza da cantora Pablo Vittar. Esta afirma que sua personagem feminina faz com que queira ser chamada de a Pablo. Isso mesmo, leitor, com artigo feminino. Todavia, o garoto nascido Pabulo diz também que é um menino gay, que se relaciona com outros meninos também gays. Identidade de gênero nas escolas? Vamos discutir sim, e aproveitar para não rotular nada ou ninguém. Afinal, quão tedioso seria viver em um mundo em que nada muda e no qual tudo continuasse sempre igual. Aí eu retomo a base da minha introdução, que é o Lulu Santos, sem precisar citá-lo. Então, vocês observem que tem uma diferença entre o meu artigo e o artigo do Bruno, mas isso é uma característica do artigo de opinião. Né? Enquanto numa redação do Enem, numa redação do Enem, tu tem um modelo muito engessadinho, né? Aqui nós vamos deixar muito claro quem somos e como pensamos.
né? E o que eu gosto muito no artigo é esse jogo de palavra, essa manipulação mesmo que a gente faz dos pontos de vista, né? É a manipulação do pensamento, né? Normalmente os artigos de opinião dentro dos jornais, eles não têm, como eu posso dizer, a ideia, né, da responsabilidade do veículo. Pode ver que lá embaixo está assim, o jornal se responsabiliza, enfim, né? Eu lembro, eu assim, gosto muito de artigo, obviamente, e eu lembro assim, o aluno só tem que tomar cuidado com isso, né? Até o Jean coloca ali, né, da questão que os textos são lindos, com linguagem simples e objetiva. É isso aí. No jornalismo a gente usa uma expressão que é nariz de cera, quando fica ilustrando muito o texto. Não, você tem que, ó, desenvolver. Na verdade, você joga dois argumentos e vai, né, desenvolvendo. E o interessante, importante no artigo, são os exemplos. Você veja, eu usei a Damares, né? Usei o STF, a professora Ana usou o Lu Santos, usou O Anthony. a Pablo Vittar, né? Então, assim, são coisas importantes. Você tem que trazer para o artigo exatamente o contemporâneo, né? A gente só tem que tomar cuidado com artigos de opinião nas universidades quando pega um tema assim que as pessoas só têm uma referência normalmente. Eu vou lembrar da UniOeste em 2017 que falou do suicídio. E todo mundo citava aquela série lá da Netflix, lá. Virou senso No Brasil, acho comum, que eram né? os Os 13 13 porquês, porquês. né? Então, assim, isso faz um efeito, assim, catártico também para o corretor. É horrível, tá? Tem várias formas de se falar, de usar a atualidade. Você poderia falar do jogo da baleia azul, enfim, né? Tinha uma série de coisas, sabe? É a mesma coisa assim, manda escrever um artigo sobre exclusão social e exclusão no quarto de despejo só. Não dá, né, gente? Tem que... Dá para usar a Cracolândia, dá para pegar outros exemplos aí que são E essa importantes. questão da identidade de gênero, agora comentando do senso comum, eu me lembrei do Ney Matogrosso, né? A performance dele já, ele Década de 70. ganhou, década de 70, em que ele se misturava todo em cores, mas deixava sempre os ombros, né? O peitoral despido e com faixas coloridas, e que ele gritava, eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Mas a dança e a postura revelava um outro aspecto, né? Então, era quase como se ele dissesse assim, ei, eu sou homem, agora as minhas preferências sexuais é outra história, né? Então, essa diferença aí é muito interessante, e como você diz, né, quiçá as pessoas se abrissem para perceber que, independente de qualquer identificação de gênero, qualquer orientação sexual, que uma coisa é uma coisa e a outra é outra, os conceitos são diferentes, as pessoas devem, na verdade, ser mensuradas pelo seu caráter, né? Por aquilo que elas são capazes de ser. E isso é fundamental. Daí o debate na escola, né, Bruno? Eu, como educadora, eu não admito. Assim, se eu tiver que comprar briga, eu acabo comprando mesmo, porque eu acho que o respeito é fundamental a todos, né? Nunca fomos tão iguais e, ao mesmo tempo, tão diferentes. Então, isso para mim é primordial. Acredito que para você também, né? E nós temos aí duas gerações, né? Você está aí, eu estou aí uns 20 e tantos anos na tua frente, mas essa identificação ela é muito interessante. Certeza, quando se fala do Ney Matogrosso era vocalista dos Secos e Molhados, uma das mais importantes bandas que o Brasil teve. Eu não lembro o ano agora corretamente, mas eu me parece que é 1975. Os Secos e Molhados, pela performance deles, mas principalmente do Ney Matogrosso, eles foram fazer uma apresentação no teatro da TV Tupi, em São Paulo, ao vivo, e quando terminou a apresentação, eles estavam saindo do estúdio, o Camburão estava esperando eles e foram presos. Foi. Então, final de 75, acho que foi isso. muito provavelmente, né? Então, na época do governo militar. Então, são essas a questão do aceite, né? A gente pegou muito essa questão também da identidade, assim, pegar o Freddie Mercury, né? Como
um ícone da música mundial, do rock principalmente, Fred Mercury, né? Tipo, um homem, 1,95 m de altura, né? A feição dele masculina, né? A identidade mesmo. Aí as preferências sexuais dele é outra história, tá entendendo? Então, assim, é mais ou menos aquilo. A identidade social serve para você, exatamente, trabalhar como que você, né, se apresenta na sociedade, como que a sociedade te aceita. Suas preferências, ninguém tem nada com isso. Mas acontece que nós vivemos uma sociedade em que muitas vezes descredenciar o outro, anular o outro, prejudicar o outro, parece mais interessante. Com o advento das redes sociais, isso piorou, foi elevado à potência de 1000, né? Professores, quando citamos um autor em uma redação, deve-se cuidar com o anacronismo, né? Assim, quando você cita um autor, tem que tomar cuidado, por exemplo, para ver se aquilo que está colocando o autor ali, o título do livro, a citação, tem relação com aquilo que está falando, né? Porque se a gente pegar, tem algumas questões que são anacrônicas mesmo, né? Vamos pensar assim, você vai falar de violência urbana e daí você cita, sei lá, Inocência, do Visconde Toné. Não, né? Dá para pegar o Cidade de Deus, tá? Então, assim, tem muito mais violência, é muito mais próximo, né, da questão. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o aluno precisa, Edmundo, ter um bom repertório informativo, tá? Um bom repertório informativo. Além de toda a questão que a gente fala aí sempre nas lives, da informação dos jornais, cara, o aluno tem que ter contato com livros, com filmes, tem vários filmes aí. Ó, uma dica de filme aí, até já indiquei aqui na página, é o Bacurau, gente. Então, o Bacurau te dá ideia para muita coisa, tá? Desde a ideia, por exemplo, com a Guerra de Canudos, até a questão, por exemplo, de uma cidade que foi apagada, né? Tipo, ela não existe, né? A questão da falta de água, isolamento, é um filme interessante aí, quem não assistiu, é cinema nacional, do Kleber Mendonça, do mesmo autor, diretor, né? Autor, que fez Bruna Surfistinha, tá? E foi criticado, inclusive, por Bruna Surfistinha, né, por pessoas do nosso governo, principalmente o ministro da Cultura, na época, criticou, né, filmes com Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha é uma questão de gosto, mas Bruna Surfistinha, eu assisti um filme mediano, tá bom? Só que daí eu lembro que o Cleber Mendonça falou algo assim, as pessoas criticam Bruna Surfistinha, mas vejam quantas pessoas foram empregadas graças a Bruna Surfistinha. Quantas pessoas tiveram salário para receber na produção, no elenco, no translado da equipe para filmar, enfim. Então, a arte, né, a gente já está entrando no outro campo, mas a arte ajuda a entender muito. No Brasil, nós temos uma figura icônica também, quando se fala de identidade de gênero, que foi Madame Satã, tá? No Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, né, pesquisa em Madame Satã. Verdade. É o nome de uma casa noturna famosa, não sei se ainda existe em São Paulo, Madame Satã. E tem um filme brasileiro também que o Lázaro Ramos interpreta a Madame Satã. Maravilhoso, gente. Por falar, Ana, e pessoal, em cinema, saiu agora o lançamento da Netflix o filme Sérgio, que conta exatamente a história do embaixador brasileiro Sérgio de Mello, que morreu num atentado, acho que foi no Iraque, né? O Wagner Moura, que é o mesmo lá que fez o Capitão Nascimento e fez o Pablo Escobar, agora faz o Sérgio. Genial. Então tem boas produções. A arte nos salva, muitas vezes. Ler análise de filmes também, faço no Instagram análises filosóficas de filmes. Perfeito, cara. Divulga aí teu Instagram começa a me seguir, Edmundo. Então, aluno? O Edmundo criou um lance bem legal, Bruno. Ele pega a análise de filmes e livros e, para a redação, ele linka com algum momento filosófico, algum filósofo. Isso facilita bastante. Então, já vou fazer um convite aqui, ó, que vai cair a nossa conexão em 25 segundos. Edmundo, me acha que no Redação Mais, manda mensagem. Vou te fazer uma proposta, a gente fazer uma live juntos, porque na graduação eu estudei bastante cinema e teoria do cinema. Bastante. Tem muita coisa para a gente dialogar aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Essa live vai ficar 24 horas disponível. O material vai ser colocado na página logo mais. Ana, mais uma vez, obrigado. Foi bem legal.